tratando no livro de Gálatas. E aqui no capítulo 3, ele trata sobre a lei e a fé. Então, faça a leitura desse capítulo, são 29 versículos. O que eu quero destacar para você? Eu vou destacar para você o versículo 13, fala assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, olha só, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Cristo, certo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Porque Deus, gente, ele fez um pacto com Abraão. Você vai sair da sua terra, você vai vir, quem te abençoar, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Mas através de você todas as nações serão benditas, olha só. Porque eu já falei com você, a Bíblia fala sobre 3/4 classes de povo. O judeu, o gentio e a igreja de Cristo. O judeu é todo aquele que... o judeu, ele não precisa nascer em Israel. Qualquer lugar no mundo que ele nascer, ele é judeu. Os gentios são todas as pessoas que não são judias. E a igreja de Cristo é toda pessoa que converte. Seja judeu, ou seja gentio, converteu, ele é a igreja de Cristo. Ele é cristão. Então é isso. E então aqui que está a questão. Porque os judeus viam assim. O que Paulo fala aqui? Que Jesus se fez maldição por nós. É que os judeus, eles consideravam que toda pessoa que fosse condenada à morte por crucificação carregava o peso do juízo de Deus. Em outras palavras, essa pessoa era tida como maldita, ou seja, todo mundo que morria crucificado, os judeus falavam, isso é um maldito. É um maldito isso aí. A mão de Deus pesou na vida dele. Tá, queridos? Então, por causa disso, seu corpo não passava a noite exposto no madeiro, para que não contaminasse a terra. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, 23, nos ensina isso. O malfeitor, ele morria na cruz e não podia passar a noite na cruz para não contaminar a terra, certo? Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, o Senhor Jesus, ele se fez maldito, porque Jesus ele não cometeu mal nenhum, ele não cometeu crime algum, mas ele foi crucificado. Ou seja, a morte dele foi uma morte, então, maldita. Ou seja, isto é, Jesus carregava em si mesmo toda a sentença de condenação da lei. Então, com isso, queridos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o que nós vemos? Nunca havia cometido nenhuma transgressão. Aí é que está. Ele nunca cometeu nenhuma transgressão. Mas ele tomou lugar de todos os pecadores de todas as gerações. Por isso que fala, Jesus se fez maldito por nós. Porque era uma maldição morrer morte de cruz. Era para malfeitor. Era para quem transgredia a lei. Transgredia a lei. Ali a lei judaica, a lei romana. Era uma morte maldita. Então Jesus ele não cometeu transgressão nenhuma. Mas ao morrer na cruz crucificado, ele se fez maldito. Porque ele estava tomando ali os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a raça humana. Então, esse ato, ele foi incompreendido pelos judeus. Os judeus não entenderam isso, não aceitaram isso. E a mensagem da cruz se tornou loucura para eles. Isso é loucura. O cara morreu na cruz, está levando...
pela lei ele é maldito e ele está resolvendo o problema do pecado da humanidade, isso é loucura. Então, na concepção judaica, o Messias viria ao mundo com poder e majestade e não para ser humilhado e morto. É por isso que eles estão esperando o Messias até hoje. Só que quando chegar o Messias que ele está esperando, para nós será o anticristo. Tá? Então o padrão que Israel tinha de um rei vitorioso era Davi. Portanto, eles acreditavam que o Messias superaria o rei Davi. É por isso que quando ele entrou lá na cidade, eles cobriram a cidade de tapete de árvore, Hosana, 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 porque eles achavam que Jesus iria vir para destruir César. Então, para eles é uma loucura. O quê? O rei, o Salvador, morreu na cruz. Então, para eles era loucura. Jesus estava fazendo ali esse maldito por nós. E qual foi a bênção? A bênção extraordinária que Abraão alcançou e que viria sobre os gentios, que bênção foi essa? A justificação pela fé. Abraão foi um homem realizado em todas as áreas da sua vida. Ou seja, o Abraão estava na terra dele, Deus disse, saia, e ele foi. Deus falou, você vai sacrificar o seu filho? Ele, eu vou, então toma, eu vou. Não precisa não, eu já providenciei o cordeiro. Então, amados, quando Jesus ele morre na cruz, ele se fez maldito por você e eu. E nós cremos nisto. Por isso que é chamado que Abraão é o nosso pai na fé. Porque Abraão, ele creu sem questionar. É como você e eu. Nós temos que crer. Jesus veio ao mundo, veio. Ele morreu na cruz para quê? Para salvar os meus pecados. Eu creio, eu aceito, estou livre. Então, amados, você sabe que o Abraão ele teve um casamento bem sucedido. Ele foi riquíssimo. Ele teve um filho na velhice de forma sobrenatural e ainda viveu muitos anos saudável. Gênesis 25, 7 a 8. Então, embora tudo isso tenha fruto da sua obediência ao Senhor Jesus, esta não foi a sua maior conquista. Pela fé, o Abraão, queridos, se tornou justo aos olhos de Deus, alcançando perdão e purificação. Então, foi pela fé que Abraão foi justificado. E é isso que Jesus está mostrando aqui ao Gálatas, nesse capítulo 3. E é isso que Jesus está falando conosco nesta manhã. Ele se fez maldito para que você e eu fôssemos livres, para que você e eu fôssemos abençoados. Amém? E a Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Por isso que a quadrangular fala, crê. Quando Jesus morreu na cruz, ele não trouxe apenas o benefício da salvação, não. Além desse, que é a bênção número 1, salvação de nossa alma, ele batiza com o Espírito Santo. Ele cura. A morte dele na cruz traz cura também para nossa alma, para nosso corpo. E ele voltará. Coloque a mão. Se você está doente, se for possível, coloque a mão no local da enfermidade. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós vimos agora na tua palavra, Jesus se fez maldito para nos salvar. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que haja cura nesta manhã. Eu ministro cura, esse que está enfermo agora. Quando ele tomar essa água, numa atitude de um ato profético, eu estou profetizando a cura, a saúde para esta pessoa. Senhor, assim como Abraão creu, que essa pessoa também possa crer que o Senhor a ama e o que o Senhor a amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse uma morte de cruz,
uma morte maldita, para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, mas a morte de Cristo nos traz não apenas a salvação, mas o poder do Espírito Santo, a promessa da cura também para o nosso corpo, a promessa da salvação. Então, meu Deus, que essa palavra seja recebida agora com fé por aqueles que estão ao vivo e por aqueles que vão ouvir em outro horário. Em nome de Jesus. Pode tomar água. E não se esqueça, Jesus se fez maldito para salvar a você e a mim. Assim como Abraão creu e foi justificado pela fé, creia que Jesus morreu na cruz, se fez maldito para que você seja livre. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração. Amém?